caro cursista, é com muito prazer que me apresento para a disciplina de laboratórios, ao qual fiquei responsável com vocês, no caso para os dois cursos, Secretaria Escolar e Multimeios Didáticos. Bom, como você já deve ter visto em nossa apostila, há 4 competências em nossa disciplina. A primeira competência diz respeito a reconhecer a experimentação como prática científica e, nesse contexto, a importância dos laboratórios escolares. Obviamente, laboratórios é o nosso foco. A segunda competência, aliás, da segunda em diante, a gente já foca nos laboratórios escolares propriamente ditos. O de ciências é da nossa segunda competência, o de línguas a da terceira e, por último, ao laboratório de informática. Antes de tudo, vamos negociar como vai ser as nossas apresentações. Sempre eu estarei começando com uma fundamentação para dar sentido ao que vamos trabalhar, em qualquer um dos laboratórios. Por que isso? Você já deve ter percebido que dar sentido ao que estamos trabalhando é o foco principal do trabalho de laboratórios. Então, já que isso deve ser permeado na prática escolar, obviamente que tem que ser permeado também em nossas videoaulas. Então, vamos lá, vamos começar. Bom, como eu tinha falado agora há pouco, reconhecer a experimentação como prática científica e, nesse contexto, a importância dos laboratórios escolares é o título da nossa competência 1. Muito bem, experimentação é a palavra-chave dessa primeira competência. Você, obviamente, já deve ter visto que, logo no começo de nossa apostila, tenha um pouco da história evolutiva humana. E lá está informando que experimentar foi crucial para chegarmos até aqui. Lá eu mostro, obviamente, de forma muito resumida, que a espécie humana é uma das únicas capazes de perceber que não são condenadas ao destino, não são condenadas ao meio em que vivem. É a única que tem a capacidade de intervir no meio para que desse meio ela tire a sua sobrevivência. E intervir no meio significa experimentar. Então, a experimentação já é uma vocação humana propriamente dita. Okay? Lá eu coloco para vocês, por exemplo, as primeiras experiências de afugentar os predadores. Quando a situação ficou ruim, já que éramos dotados, digamos, os nossos ancestrais, de um cérebro mais poderoso, com capacidade de abstração, com a capacidade de tempo de perceber o passado e talvez projetar o futuro. Então, a capacidade de perceber que uma situação ruim que aconteceu foi resolvida e projetar para uma próxima situação faz com que a gente experimente, aprenda e vá resolvendo as nossas situações. Então, isso, experimentar e aprender com as experiências é próprio da característica humana. Bom, a ciência, indo mais além, obviamente, a ciência, apoiando-se nessa vocação natural da espécie humana, ela organiza e disciplina a capacidade de experimentar. Só que essa disciplina e organização faz com que a gente potencialize e, obviamente, tire uma grande vantagem dessa possibilidade de experimentar. Bom, a experimentação, ela permite que aprendamos. Aprender permite ensinar, que é uma outra vocação humana. Aprender para ensinar é a nossa vocação. Então, essa primeira parte eu quero que você entenda bem que o laboratório escolar é um local de experiência. É um local onde a ciência, apoiada na capacidade humana de experimentar, de saber a verdade das coisas, organiza e disciplina, fazendo por métodos, enfim, dependendo da área, para buscar a verdade sobre o objeto a ser estudado. Bom, depois desse ponto e entendendo agora que experimentar é da vocação humana, logo depois, em sequência de nossa apostila, você verifica que eu elenco 5 vantagens de se usar essa vocação humana no laboratório escolar. Agora sim, vamos saber por que é tão importante esse tipo de ambiente. A primeira coisa que eu coloco para vocês é a análise dos objetos de estudos em sua razão de ser. Ou seja, oferta sentido ao que se ensina, já que o aluno passa a ser a sua própria testemunha da verdade das coisas, obtida nos erros e acertos no tratamento de situações. O que eu quero dizer é isso. Imagine um professor de física, um professor de biologia que está explicando alguma coisa na teoria. Ok, essa teoria pode ser entendida, mas ela é muito mais inteligível quando há uma prática, quando, digamos assim, o aluno está pondo a mão na massa. É nesse momento que abre-se um grande leque de conhecimento. Na teoria, na questão do professor diretamente na sala de aula,
A gente tem uma questão do tratamento do conhecimento muito linear. No laboratório, a gente abre opções para vários outros conhecimentos. Então, fica mais interessante porque algumas situações não previstas e que também culminam em conhecimento é oportunizado no laboratório. Isso tanto felicita o professor como o aluno. Há várias opções não pensadas, mas que não deixam de ser ciência, não deixam de ser conhecimento. O laboratório possibilita isso. A segunda coisa que eu elenco é que tem a informação concreta para a teoria e também o inverso. O que isso quer dizer? Digamos, uma prática ela pode ser pensada tanto depois da teoria ou antes da teoria. Tanto faz. A prática ela vai servir para poder, digamos assim, testemunhar, para poder provar a teoria. Suponhamos que o professor ele resolva fazer a prática antes. Fazendo a prática antes, ele vai possibilitar o aluno, após a prática, por exemplo, construir a sua argumentação sobre aquilo que ele trabalhou. Isso é muito importante. Por que motivo? O aluno vai ter o sentido, ele vai ter as suas primeiras impressões sobre aquele determinado assunto. E aí vai poder argumentar da sua própria forma. Pensando o contrário, digamos que a prática agora ela venha depois da aula dialogada que o professor teve. É nesse momento que o aluno vai começar a testar se aquilo é verdade ou não. E testando ele vai dar muito mais sentido e muito mais valor ao conhecimento. Até porque foi ele que fez, é ele que está mexendo. Ele, como eu disse no primeiro tópico, ele é a melhor testemunha daquilo que está se aprendendo. E aí, se alguma coisa, digamos, não faça sentido, ele pode tirar a dúvida na hora, está lá na mão dele. Então, a prática possibilita isso. Realmente, além de dar o sentido, deixar mais gostoso a questão do aprendizado. O aluno está fazendo e, obviamente, isso vai ficar para ele. É ele que fez, é ele que mexeu, não tem melhor testemunha disso. A terceira vantagem que eu coloco, e aí a gente já conversou um pouco, é permissão para outros conhecimentos. Eu tinha falado na primeira situação que, praticando, abre-se um leque para situações não previstas, que também culminam em conhecimento. Okay? Só que nesse ponto o que eu quero falar é o seguinte, em uma das três primeiras situações que há na nossa apostila, a informação da prática com os meninos de 9º ano do assunto de química, em misturas e substâncias puras. Muito bem. Aquela aula, obviamente, como o texto diz, é uma aula específica de ciências. Porém, na aula foi necessário, por exemplo, uma disciplina. Os grupos montados tinham pessoas que estavam responsáveis por executar as misturas, tinham pessoas responsáveis por ler o texto e tentar descobrir como é que se resolvia os problemas. Muito bem. Aquela prática, ela finalizava com os meninos, vamos lá, sistematizando o que aconteceu naquele momento, do jeito que lhes conviesse. Muito bem. Então, houve meninos que preferiram o texto escrito. Existiram meninos que resolveram colocar em forma de arte. Também houve cálculos, enfim, para a quantidade de substância tal, a quantidade, enfim. Também o cálculo em respeito aos materiais. Teve uma otimização também, porque os materiais não eram tantos, então era necessário que eles trabalhassem de forma que não faltasse material depois. Então, além de ciências, linguagens, as artes apareceram na prática em si. Então, isso, além de valorizar a própria disciplina de ciências, ela valoriza também as outras disciplinas. Então, há um sentido em se aprender matemática, há um sentido em se aprender física ou ter disciplina nas coisas, porque eu vou precisar. E realmente é isso que o aluno tem para a vida. Então, praticar na escola faz com que ele seja seja habilitado a outras situações de vida que ele vai ter fora da escola. É a escola o lugar privilegiado para ele errar. Bom, o quarto tópico, talvez o mais importante que eu elenco dos 5, é a criticidade, autonomia e ação cidadã. Como assim? O aluno compreende, nesse momento, que ele é ator do próprio conhecimento. Se ele é ator do próprio conhecimento, então ele começa a fazer algumas perguntas para o professor, sempre tentando ter as respostas. Mas de tanto praticar, ele começa a perceber que pode fazer muita coisa sozinho. Então ele torna-se um indivíduo crítico.
E sendo crítico, o professor acaba conseguindo que este aluno seja habilitado para a vida, seja habilitado como um cidadão. Então ele vai poder atuar, ele vai ter a capacidade, ele vai ter a autonomia para poder atuar nos vários campos da vida dele. Ensaiar em laboratório faz com que ele comece a, de fato, ensaiar a criticidade que ele vai precisar para a vida. No último tópico, e talvez o mais feliz de todos, ele está intitulado como Estímulo para repetir o que é bom. Eu coloco dessa seguinte forma: estímulo para repetir o que é bom porque é a solução para a visão negativa que o estudante tem da escola, como aquele lugar que tem como melhor momento o último toque da campainha. A maioria dos alunos, mesmo no senso comum, você percebe que ele vem para a escola, mas o que ele quer mesmo, depois de um certo tempo, é ir-se embora dela. Por que ir embora? Porque a escola não se faz interessante. Com aulas práticas, ela fica mais interessante e esse pensamento talvez fuja do aluno. Lá na nossa apostila, também na mesma situação da prática com os meninos, está mostrando lá no final que alguns alunos, mesmo com 3 aulas de 50 minutos seguidas, que é até cansativa, ninguém reclamou do tempo. Por que motivo? Era estimulante, era divertido, era dinâmico. Então o aluno ele passa a deixar de lado a visão de que eu tenho que ir embora da escola porque eu não aguento mais. É nesse momento que ele vê uma razão, é mais uma diversão. Por que o aluno ele é atraído por redes sociais? Por que o aluno é atraído por filmes? Por que o aluno é atraído por músicas? Porque interessa a ele. Então, a prática, se bem pensada, vai buscar aquilo que interessa ao aluno, vai fazer com que ele adquira conhecimento e ainda vai dar o estímulo a ele a repetir o que é bom. Não só a ele, ao professor também. Porque também há um alívio na questão do professor, porque ele não fica tão sobrecarregado de fazer o conhecimento ser construído. Ele partilha com o aluno. E assim, realmente, o conhecimento é valorizado tanto pelo profissional como pelo discente. É nesse ponto que finalizamos a nossa primeira competência, que, na verdade, ela teve como intuito fazer a fundamentação de um trabalho de laboratório escolar. E aí, essa fundamentação vai servir para que nós tenhamos sentido nas 3 competências que seguem: a de ciências, a de línguas e a de informática. Espero vocês na próxima competência.